Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais essa aula e obrigado por estar nessa aula também, obrigado por estar aqui e obrigado por estar me acompanhando também. Hoje nós vamos falar do fotômetro que mede, como o nome já diz, ele faz uma leitura da luz ambiente. A gente vai falar sobre isso profundamente hoje e eu vou tentar fazer com que vocês entendam o funcionamento dele e como ele interliga o diafragma, a velocidade do obturador e o ISO para nós. Ele é quem vai nos dar o parâmetro da iluminação, da intensidade da luz nesse ambiente, para que a gente corrija na câmera, ajuste as velocidades, a velocidade e o diafragma, para que chegue somente a proporção de luz necessária em cima do captador, ali no ISO que estiver. Eu vou mostrar para vocês aqui do que é composto esse fotômetro. Então, nas fotos aqui a gente pode ver que o fotômetro vem evoluindo desde que a fotografia existe. Eu não sei exatamente em que ano ele foi fabricado, em que ano ele foi inventado, mas desde os anos 30, 20, 30 que já existem fotômetros manuais que ficavam na mão, separados da câmera, para medir essa intensidade da luz ambiente para eu tentar corrigir na câmera. Naquele tempo era mais difícil, um pouquinho mais difícil, mas todos se adaptavam a essa outra ferramenta para fotografar também, né, que se une à nossa ferramenta câmera fotográfica. Esse fotômetro foi sempre evoluindo, como quase tudo, né? Vem evoluindo, vem ficando menores, melhores, mais precisos. Esses que estão aparecendo agora aí nessas fotografias são os mais modernos e tem a mesma função que o da nossa câmera faz. E a única diferença é que esse tipo de fotômetro manual que fica na mão, ele serve para câmeras maiores, para câmeras 6x6, câmeras basculantes 8x10, 4x5, que normalmente não tem um fotômetro incorporado. Esses fotômetros manuais separados da câmera também servem para serem usados em estúdios onde muitos fotógrafos usam flash. Hoje em dia quase todos usam flashes dentro do estúdio. Então, esse fotômetro, muitos deles têm a capacidade de fotometrar a luz do flash, que a luz do flash, como é muito rápida, não é qualquer fotômetro que consegue fazer essa leitura. Então existem esses fotômetros manuais e especiais para isso. Quem faz essa leitura mesmo para nós, quem sente a luz, é essa célula fotoelétrica. Essa célula ela é feita de silício e mais esses circuitos impressos em cima dele, e é ele quem capta a luz. Ele tem a capacidade esse silício tem a capacidade de transformar a luz em energia elétrica. Então, se a luz é muito forte no ambiente, ele sente essa intensidade maior de luz e transforma numa corrente elétrica mais forte que faz mexer esse ponteiro para o mais. Se o ambiente está muito escuro, ele também sente que tem muito pouca luz no ambiente, está muito fraca a luz, e como recebe pouca luz, ele não tem tanta força para fazer mover esse ponteiro. Então ele mexe um pouquinho e fica no menos. Na nossa câmera DSLR, e desde o tempo das SLR, esse fotômetro está incorporado dentro da câmera e varia de fabricante para fabricante o local onde está localizado. Hoje em dia, nas mais modernas, ele está localizado aqui. Ele tem atrás desse espelho a 45 graus, que eu não mostrei direito na primeira aula, mas eu vou mostrar agora e está aqui. Atrás desse espelho, ele tem um micro espelho atrás dele, que reflete uma parte da luz para cima do fotômetro, do captador, dessa célula fotoelétrica. Essa célula fotoelétrica muda de local onde ele está instalado conforme o fabricante, o modelo da câmera. Então é difícil de dizer onde ele está, porque tem vários lugares, e hoje em dia
as câmeras mais modernas, as mais recentes, eles já incorporaram um sistema 3D de fotometragem que eu, na verdade, não sei o que é isso. E isso para nós não vai interessar muito. O fotômetro, ele faz a leitura da luz e a gente precisa só saber que ele lê a luz para nós do ambiente. E quando eu falei que a gente e a câmera fotográfica, nós temos que criar uma intimidade, uma sensibilidade conjunta com a câmera, junto com esse fotômetro também. É como a gente sente, é como a gente aprende como esse fotômetro sente a luz. Mas basicamente é sempre deixar esse fotômetro no zero. Com o tempo a gente vai entender que um pouquinho para o mais, um pouquinho para o menos também está certo. E isso eu vou falar numa outra aula mais para frente. Mas hoje a gente vai ficar só aqui na fotometragem básica, que é no fotometrar no zero e entender o funcionamento desse fotômetro. Na nossa câmera a gente vai ver que, quer dizer, a gente vai ver, vocês vão ter que procurar na câmera de vocês onde está localizado esse botão com esse sinalzinho aqui, com esse ícone que significa o tipo de fotômetro que está sendo usado. Normalmente nas câmeras mais recentes, DSLR, dentro da câmera, dentro desse fotômetro, eu tenho 3 modos de fotometragem. Que é o que a gente vai usar daqui por diante até a próxima aula de fotômetro, mas normalmente esse é a melhor opção a ser usada, que é esse modelo, esse modo matricial aqui, que tem esse sinalzinho aqui. Então, esse modo matricial, ele faz uma leitura de toda a imagem que a gente está vendo, de toda essa área que a gente vê para fotografar. Ele tem vários pontos de fotometragem em cima dessa imagem. Muda a posição deles, muda onde eles estão, mas basicamente é essa fotometragem inteira. Tem vários pontos e várias células que fazem leituras diferentes desses pontos diferentes e tiram uma média para a gente. E esse sistema se chama sistema de zonas e foi criado pelo Ansel Adams e foi incorporado e adaptado às câmeras digitais também. Esse outro modo aqui, que aparece só essa bolinha no centro, é o modo central, fotometragem central. Então, ele tem um peso maior na fotometragem, vamos colocar assim, no centro da imagem. Ele fotometra 70% no centro e 30% em volta. Tem esse outro que se chama pontual, que é esse pontinho preto que tem aqui. Com esse fotômetro, ele só fotometra o centro dessa imagem que a gente vê, o centro do visor. Então eu fotometro aonde eu quero apontando. Se eu aponto para a câmera para algum local, eu deixo esse centro apontado onde eu quero fotometrar, que ele vai fazer uma leitura pontual. A partir de hoje também, e nessa aula principalmente de fotômetro, é muito importante que você esteja com a sua câmera aí agora, você assistindo esse vídeo, para que você possa dar uma usada nele enquanto eu vou falando aqui. Vocês dão uma pausa no vídeo se precisar, para ir treinando ali principalmente, para ir começando a ganhar confiança na fotometragem. Eu vou explicar agora aqui. Vou tentar explicar direitinho, né? Espero que seja direitinho, mas eu acho que vocês vão entender ele bem no final dessa aula. Outra coisa que nós vamos ter que aprender a usar direito agora é usar o fotômetro que tem dentro da ocular da câmera. Quando a gente olha através da ocular, normalmente é na parte inferior do quadro que a gente vê, é onde estão a velocidade, o diafragma, a régua do fotômetro, o ponteirinho dele, tem o ISO e tem mais algumas outras informações. Mas para nós hoje só vai interessar a velocidade, o diafragma, essa régua do fotômetro, o ponteirinho que acende e apaga e o ISO. E a gente procura isso, você vai ter que procurar na sua câmera onde estão, é bem facinho mesmo. Uma ou outra câmera, ele está localizado nas laterais aqui, normalmente na lateral direita, mas muda também. Então, conforme o fabricante, tem que procurar na sua câmera onde está.
E a partir de hoje, a gente só vai fotometrar através do ocular. Olhando através do ocular, eu vejo a foto que eu quero, que eu estou compondo ali, e vejo o fotômetro, velocidade, diafragma e ISO, e é por ali que a gente vai ter que se acostumar a ver, porque a gente já está com o olho na foto, fotometra por ali mesmo e já tira a foto, em vez de olhar para trás e ver naquele visor ou no de fora e tudo, a gente acaba perdendo tempo. Então é importante a gente se acostumar a usar o fotômetro que está dentro da ocular da câmera. Todos esses fotômetros, eles são calibrados através, pela organização ISO, né? Eles são calibrados através de um cartão a 18% cinza. É parecido com esse cinza que tem nesse cartão que eu estou mostrando agora. Esse cinza aqui do cartão, ele é calibrado por essa tonalidade de cor. Todas as câmeras, inclusive celulares, câmeras que tem console de videogame, câmera de vídeo, câmera compacta, câmera DSLR, fotômetro de mão, todos os fotômetros, todos mesmo, são calibrados nesse cartão cinza 18%. Por esse cartão de densidades da Kodak, né, a gente consegue ver mais ou menos onde está esse cinza. O cinza 18% é esse cinza que está em volta dessa tabelinha de cores entre o branco e o preto profundo. E eu ainda coloquei esse quadrinho atrás que é colorido, é só para a gente ter uma referência das cores quando isso mudar, porque vai mudar aqui na câmera de vídeo, para a gente ter uma ideia. Então, quando eu vou fotometrar, eu procuro fotometrar as tonalidades intermediárias entre o branco e o preto. E nós fazemos isso porque fotometrando as cores intermediárias, como dá para ver o 18% cinza nessa tabela dos cinzas, é mais ou menos o terceiro na linha do meio, da esquerda para a direita. Então, eu fotometrando esse tipo de cinza, que é essa tonalidade intermediária, eu permito que o captador ou o filme ali do CCD, ele consiga me demonstrar as cores desde o branco até o preto. E junto disso vem as cores que estiverem no ambiente. Eu só devo tomar muito cuidado na hora de fotometrar o branco e o preto. Normalmente essas tonalidades não são recomendáveis para se fotometrar. Existem situações em que dá para se fotometrar essas cores, mas é situação específica. Por enquanto, a gente vai procurar essas cores intermediárias. E você, como vai estar usando essa opção matricial do fotômetro na câmera, você não precisa procurar muita coisa, basta apontar a câmera para onde você está fotometrando, onde você vai fotografar, e zerar o fotômetro ali. Em uma câmera de vídeo tem esse fotômetro incorporado nela e ele está no modo automático e está fotometrado corretamente. O fotômetro estaria no zero. Na minha câmera fotográfica eu apontei para lá, ele me deu uma leitura em ISO 100 de velocidade de 1/30 do segundo com diafragma 2.8, porque a iluminação aqui é baixa, eu dei preferência para que a velocidade ficasse alta, mesmo que o diafragma ficasse totalmente aberto. Levando em conta essa fotometragem que deu agora, que seria a correta, e é a correta, a gente consegue ver as tonalidades do branco, vai indo em todos esses cinzas, a gente já consegue ver diferenças até nesses 3 primeiros brancos, e aí vai escurecendo para o cinza mais escuro, o cinza mais escuro, e vai indo até ficar o preto. E nisso as cores vão ser bem mostradas. Eu vou mostrar agora o que acontece numa situação assim, onde tem várias tonalidades. Eu vou fotometrar com a câmera de vídeo aqui só o branco e depois só o preto, para vocês verem o que acontece. Esse teste que nós estamos fazendo agora, você pode fazer na sua casa também, na luz que você tiver ali. Pode ser do lado do seu computador com a sua câmera na sua mão. Você pega uma folha de papel sulfite em branco e faz como eu vou fazer agora. Eu vou colocar essa folha de sulfite em branco aqui na frente da câmera de vídeo e vou fotometrar o branco, e vocês vão ver o que vai acontecer. Então
Eu vou fazer isso agora. Eu vou colocar o papel em branco na frente e vou fotometrar. Quando eu tiro o papel branco aqui da frente da tabelinha ali de cinzas, a gente vai notar que escureceu a imagem. Então escurece porque o fotômetro entende que esse branco seria esse cinza intermediário, esse cinza 18%. Faz com que o fotômetro, como ele assume que esse branco é o cinza 18%, então ele transforma o branco puro em cinza 18%, porque ele acha que aquele é o cinza e aquele cinza tem que ficar daquela cor. Mas como a gente fotometrou o branco, ele trouxe o branco para o cinza, aí a foto fica subexposta. Dá para ver na tabelinha ali que do branco já começa a se ver que não é tão branco e os outros cinzas já começam a aparecer mais. E quando entra na cor preta, logo no começo, na terceira linha de baixo ali, já está preto e para frente já é o mesmo preto. Então ele trouxe toda essa tabela de branco até o preto, ele trouxe para o centro ali e começa do cinza para o preto. Agora eu vou refotometrar de volta para que volte as cores normais. Quando eu apertar aqui, vocês vão ver que as cores já voltam mais bonitas, né? Mais vivas e tudo. Por isso esse fotômetro tem que ficar no centro, né? E ele é calibrado nesse centro entre o branco e o preto, com esse cinza 18%. Então, fotometrando as cores intermediárias, nem o branco nem o preto, a foto fica com as cores vivas, com as cores naturais dela. Eu vou fazer agora diferente. Eu vou colocar o cartão preto na frente, eu vou fotometrar a cor preta para vocês verem o que acontece. Eu vou colocar um cartãozão preto aqui tapando toda a tela do vídeo, da câmera de vídeo, e vou fotometrar ele agora. Deu para ver que clareou tudo, ficou muito mais claro. E ele fez o que? O fotômetro assumiu que aquele preto é o cinza 18%. Então ele transforma aquele preto, assim, ele puxa ele até ele ficar cinza. Ele vai super expondo esse preto até ele chegar ao cinza 18%. Então dá para notar que na cor preta, aqui no de baixo à direita, o último aqui já não está mais preto, ele está um cinza. E se eu for acompanhando aqui para a esquerda, aqui, clareando ele, eu vou ver que o branco já está no lugar do cinza 18%, que é onde deveria estar o cinza, ele já está branco. Então o fotômetro, se você fotometrar os extremos, o preto ou o branco, ele vai trazer o branco para o cinza e o preto também traz para o cinza, só que isso acontece de subexpor se for para o branco e superexpor a foto quando você fotometra a cor preta. Deu para ter uma ideia ali do que acontece quando eu fotometro o branco e a cor preta. Então vocês podem tentar fazer isso em casa, usar a câmera e fotometrar. Sempre é só lembrar, por enquanto é só lembrar que aquele ponteiro do fotômetro tem que ficar no centro daquela régua do fotômetro, no zero ali. Então tenta fazer isso em casa agora. Pega a câmera, tem que desligar o autofocus da câmera, ali tem um botãozinho do AF e MF, você deixa no MF, porque senão a câmera vai tentar focalizar aquela folha toda em branco e ele não vai conseguir. Isso eu explico na aula de lentes. Então você pega essa folha em branco, aponta a câmera para lá com o autofocus desligado e fotometra essa folha em branco. Deixa o fotômetro chegar no zero e tira uma fotografia. Em seguida, você pega qualquer coisa, um casaco preto, uma bolsa preta, uma capa de caderno preta, mas a cor preta mais escura que tiver. E faz de novo, aponta a câmera para lá com que pegue toda a imagem ali, toda a área do nosso visor da câmera, aponta para lá com o autofocus desligado, as cores não podem ter reflexo em cima, tem que ser só a cor fosca de preferência, e fotometra, deixa o fotômetro no zero na cor preta e tira uma fotografia.
Quando você ligar para ver a foto, quando você aperta o play ali para ligar e ver a fotografia, você vai ver que o preto já não é mais preto, é um cinza, e o branco também já não é mais branco. Você pode girar ali para trocar a foto uma para outra rapidinho, você vai ver que eles estão em cinzas muito parecidos. As tonalidades cinzas que eles se transformaram são muito parecidas. Então, por isso nós temos que procurar as tonalidades intermediárias para se fotometrar numa paisagem. Agora vamos entrar numa parte meio matemática, mas é muito fácil, é só somar, dividir e multiplicar, mas tudo por 2. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui, eu vou tentar desenhar, mas a gente vai ter que imaginar também que um filme de ISO 100 precise de 500 fótons de luz. O fóton é a molécula da luz. Então, não é esse número, claro, eu só coloquei 500 para ficar um número fácil da gente entender, não é muito longo, não tem muito zero e nem tem que fracionar muito. Então, 500 seria, supondo, né, a quantidade de fótons ideal para esse filme de ISO 100, para se fazer uma foto normal, bem fotometrada, com as cores vivas, naturais e tudo. Então, ele só precisa de 500 fótons. Vamos imaginar agora numa situação noturna. Então, à noite, como tem pouca iluminação, o fotômetro lê essa pouca iluminação, ele sente que a luz está muito fraca, né, e me dá velocidades baixas. O ponteiro fica pro menos, e eu tenho que ir regulando até esse ponteiro chegar no zero. Aí quando eu tiver regulado isso no zero, eu vou notar que o diafragma está aberto e as velocidades estão baixas. Vamos supor que tenha dado o diafragma 2.8 e a velocidade 1/8 de segundo com ISO 100. Então, nesse tempo que ele me deu de 1/8 de segundo com o diafragma 2.8, é o tempo necessário para que passem aqueles 500 fótons através da lente, através do obturador, até conseguir imprimir naquele filme lá direitinho, para que as cores fiquem o mais próximas do natural possível e o fotometrado corretamente. Agora, vamos imaginar a situação oposta. Nós estamos num dia ensolarado, no parque ou na praia. Então, o fotômetro também, ele vai ler essa luminosidade do ambiente, ele vai ver que tem muita luz, tem muito fótons no ar, então ele já põe aquele ponteiro para o mais. Eu vou lá, regulo as velocidades, os diafragmas e vejo que, em ISO 100 sempre, por enquanto, eu vejo que as velocidades estão mais altas, estão em 125, 250 e o diafragma mais fechado, 8, 11, por aí. Vamos supor que tenha dado a velocidade 125 com o diafragma em 11. Então, vamos supor que eu zerei o fotômetro em 125, diafragma 11. Então significa que nessa velocidade de 1/125 de segundo com esse diafragma 11 meio fechado, é o suficiente para que passem aqueles 500 fótons de luz que vai fazer a impressão da fotografia ali ficar corretamente fotometrada e com as cores vivas e com as cores naturais que eles têm. Vamos ver agora o efeito da subexposição e da superexposição. Eu vou pegar como exemplo essa foto que nós fizemos de dia, essa fotometragem num dia ensolarado que deu uma velocidade de 1/125 do segundo com o diafragma 11. Então, para esse dia ensolarado com esse filme ISO 100, precisava dessa velocidade de 125 com o diafragma em 11 para que passassem esses 500 fótons de luz. Então, na subexposição, se eu fecho esse diafragma que estava em 11, eu corto a luz, deixo passar menos luz, então vão passar por ali como eu fechei, lembram que fica 2 vezes mais fechado a cada ponto do diafragma fechado. Então vai passar metade da luz por aquele diafragma, a velocidade continua em 125, mas diminuiu a passagem da luz ali, agora vai passar só 250 fótons, e como o ISO 100 precisa dos 500 fótons, vão faltar 250. Então, nesse caso, a foto fica subexposta em um ponto.
ao contrário agora também usando a velocidade. Vamos supor, 125 estava em 11 e estava fotometrado corretamente. Ao invés de eu fechar o diafragma, eu vou aumentar a velocidade. Ele estava em 125, eu vou passar para 250 e vou manter o diafragma em 11, como estava bem fotometrado. Como eu aumentei a velocidade, eu dobrei o tempo da velocidade, ele dobra o número, mas o tempo de exposição fica 2 vezes mais curto, mais rápido. Então, nessa abertura e fechamento vão passar também somente 250 fótons de luz, e que é a metade do que aquele filme de 100 ISO 100 vai precisar. E também vai ficar um ponto subexposto agora pelo obturador. E agora ao contrário, se nessa mesma fotometragem que deu no dia ensolarado, 125 avos do segundo, diafragma 11. Se eu pego pelo diafragma, abro um ponto no diafragma, em vez de 11 eu deixo em 8, abro um ponto, então vai me passar 2 vezes mais luz. Como em 11 125 passavam só 500 fótons de luz, em diafragma 8 vão passar 1000 fótons. E vai ser o dobro do que aquele filme de ISO 100 precisa. E da mesma forma com a velocidade. Se estava em 125, 11. Se eu pego e abaixo um ponto na velocidade, ponho para 1/60 avos do segundo também. Eu dobrei o tempo de exposição, o filme vai ficar aberto pelo dobro do tempo do que estava em 125. Então, 125, 11, agora 60, 11, eu deixo passar 1000 fótons de luz também, e do mesmo jeito fica um ponto super exposto. E de novo também, se eu continuar super expondo, abrindo um ponto ou abaixando o ponto da velocidade, vai continuar super expondo a fotografia, e vai, quanto mais super exposto, mais claro fica, e quanto mais subexposto, mais escuro fica. Então, nesse zero é onde está a fotometragem correta. Então, basicamente é só lembrar de deixar esse fotômetro no zero e lembrar de que quando estiver em locais escuros, deixar o diafragma o mais aberto possível. Numa lente zoom das modernas, das DSLR modernas, a abertura máxima normalmente o padrão fica em 4, 4.5, 3.5. Em lentes mais caras e um pouquinho melhores, essa abertura fica em 2.8. E quanto mais aberto, mais fácil é de se fotografar à noite. É só lembrar disso, é fotometrar no zero e abaixar e abrir o diafragma no máximo que puder em locais escuros. E com a velocidade você faz o que pode ali. Já vimos o fotômetro, que ligou 2 mecanismos, o diafragma e a velocidade do obturador, em um ISO ainda, né? Então, mas a gente já sabe como lidar com o diafragma e a velocidade, eu espero, né? E agora vamos acrescentar o ISO, que é a sensibilidade do captador da nossa câmera. Como a gente já viu naquela fotometragem primordial nossa, que vamos usar aquele exemplo noturno agora, que tinha dado a velocidade de 1/8 de segundo e foi o diafragma 2.8. Vamos usar esse exemplo agora para a gente ver o uso do ISO, porque normalmente é noturno onde a gente realmente vai precisar dele. Vamos usar esse cenário noturno. 1/8 com diafragma 2.8 é uma velocidade muito baixa para a gente fotografar na mão, despreparado ainda. A gente não tem o treino. Quando a gente tiver um treino maior, eu tenho certeza que vocês vão conseguir segurar a câmera em até 1/4 de segundo sem tremer. Mas vamos supor que a gente ainda não é tão bom assim, a gente ainda treme com 1/8 de segundo. O diafragma já está aberto ao máximo, não tem, é o máximo de diafragma que minha lente tem, é a minha mais clara de todas, então não tenho o que fazer mais no diafragma, já está ao máximo. Se eu fechar mais, pior ainda, a velocidade cai um ponto ali, cai para 4 a velocidade, então não vai adiantar em nada, só vai piorar.
deixo o diafragma em 2.8, ou no caso de quem tem uma que seja 255, deixa em 3.5, 4. Vou até mudar o exemplo agora, ao invés de a velocidade 1/8 de segundo com o diafragma 2.8, eu vou adaptar essa fotometragem que a gente inventou também para lente normal ali, com abertura máxima diafragma 4, 3.5, 4.5, 4 é o ponto ali nele, né? Então vamos colocar a velocidade nessa velocidade 1/8 com o diafragma 2.8, se eu fecho um ponto do diafragma, vai para 4, e eu preciso compensar a velocidade aqui para que passem aqueles 500 fótons de luz. Então essa velocidade já vai cair para 1/4 de segundo. Então vamos usar essa fotometragem 1/4 de segundo com o diafragma 4, que é a abertura máxima das lentes comuns que tem no mercado hoje em dia, que daí fica mais fácil para vocês aqui, né? Abertura máxima 4, acabou, não tem mais que isso. A velocidade está em 1/4 de segundo, para que eu consiga fazer passar 500 fótons de luz até o ISO 100 que está no nosso captador ali, no filme, por exemplo. Então, a gente sabe que o ISO, a cada ponto que ele ganha, a cada dobrada no número, então do 100 para o 200, o grão da prata aumenta, então ele consegue captar o dobro de luz do que o ISO 100 consegue. Ou ele precisa da metade desses fótons que o ISO 100 precisa. Então, se o ISO 100 precisa de 500 fótons, o ISO 200 precisaria de 250 fótons. Se ele só precisa de 250 fótons, aqueles 500 do ISO 100 vai ser o dobro do que ele precisa, ele vai ficar um ponto superexposto. Então, para isso ele precisa que corte metade e tenha só 250 fótons. Aí, nisso, como naquela velocidade, aquele diafragma de 4, 1/4 de segundo com o diafragma 4, entrava 500, eu ganho um ponto que eu devo usar na velocidade nesse caso, porque a velocidade está muito baixa. Então, ganhando um ponto, como está passando 500, eu preciso deixar só passar 250 fótons e aumento a velocidade para 1/8. Eu corto pela metade aqueles 500 fótons, né? E é uma suposição minha só, é só para a gente entender, tá? Não é exatamente isso, mas dá para entender por aí. Eu cortei metade dos fótons, deixei 250 ali, porque o filme só precisava, o ISO 200 só precisava de 250 fótons para fazer a mesma foto, do mesmo jeito, fotometrado no zero, ele fica mais sensível. E vou de novo aqui, eu dobro de novo o ISO para o ISO 400, o ISO fica um ponto mais sensível e ele vai precisar de menos fótons para fazer a mesma foto bonita com as cores normais ali. Então, eram 250, ele vai precisar só de 125 fótons para conseguir fazer a mesma foto que o 200 precisava, ou os 500 que o ISO 100 precisa. Como eu ganho, eu tenho esse ganho na sensibilidade da captação da luz, ele vai precisar de menos tempo de exposição do que um ISO 200 ou 100 precisa para fazer a mesma foto. Então, como estava em 125, eu ganho um ponto a mais. Como ele foi para 125 fótons aqui, né, de necessidade, eu ganho um ponto a mais. E aumento um ponto na velocidade. Como estava em 1/8 com o ISO 200, eu passo para 1/15 com o ISO 400. 1/15 com o diafragma 4 já fica um pouco melhor, mas vamos supor que a gente precise de mais ainda. Então, estava em 400, o ISO 400 precisava só de 125 fótons para fazer a foto, eu vou dobrar de novo, eu vou para 800, ISO 800, o ISO 800 é um ponto mais sensível que o 400, ele vai precisar de menos fótons, então já corto ali para 62 fótons. Então, tenho esse ganho de um ponto
e coloco de novo na velocidade, e a velocidade aumenta para 1/30 do segundo com o diafragma 4 em ISO 800. E se eu continuar aumentando o ISO, dobro de novo para 1600, o 1600 vai precisar de 31 fótons para fazer a foto, a mesma foto, e ganho esse ponto ponto na sensibilidade que eu vou usar na velocidade de novo. A velocidade estava em 1/30 com 4 com ISO 800, vai para 1/60 com o diafragma 4, que aí já tem uma segurança maior para eu não tremer a fotografia. Como a gente viu agora nessa mudança de ISO que a gente fez ponto a ponto, a gente viu que a cada ponto que a gente eleva no ISO, a gente dobra o número, a gente vai ganhando um ponto em sensibilidade. O captador vai precisando sempre da metade da luz que precisava antes para fazer a mesma foto, fotometrado direitinho. E a gente vai ganhando essa sensibilidade e a gente vai podendo elevar essa velocidade, que nesse caso, como era uma cena noturna, é melhor que se eleve a velocidade. Então a gente eleva até o máximo que a câmera pode no local escuro, dependendo do que você precisa usar a foto ali, mas no nosso caso, se granular tá ótimo, é melhor que granule do que trema, né? Então, mas eu posso usar diferente esse ISO para raciocinar também. Se eu pego essas duas colunas de diafragma e velocidades e coloco a coluna do ISO aqui do lado, então procuro ali diafragma 4, velocidade 1/4 de segundo, ISO 100. A gente elevou ele para ISO 1600, então do 100 para o 1600 são 1, 2, 3, 4 pontos. Então a gente tem um ganho de 4 pontos na sensibilidade. Não quer dizer que eu tenha que usar ou na velocidade ou no diafragma. Eu posso usar em um ou no outro. Eu posso dividir até. Como eu tenho 4, eu posso usar 2 no diafragma e 2 na velocidade. Então, se estava em 1/4 de segundo com o diafragma 4, eu posso usar diafragma 5.6, 8, e a velocidade eu posso aumentar para, estava em 1/4, 1/8, 1/15. Então, 1/15 e o diafragma 8 é um valor equivalente se eu mudasse 3 velocidades e um diafragma. Se você colocasse diafragma 5.6 e a velocidade subisse de 1/4, 1/8, 1/30. Agora vamos ver os EVs. Os EVs são os valores equivalentes e, como o nome já diz, são valores que se equivalem entre eles. Nessa tabela aqui de EVs, eu não vou explicar muito aqui, porque senão vai alongar muito essa aula. É muito fácil de entender, tem um monte de número, mas é bastante fácil de entender. Então vamos lá. Na primeira linha aqui de cima tem todos os diafragmas. A partir de 1.0 eu cortei em 32, porque nossas câmeras vão até 32 na média, então vou deixar em 32. Se tiver números maiores, aí é só ir acrescentando os pontos ali e ir mudando essas velocidades que estão nessas linhas de baixo. Em todas as linhas de baixo a gente consegue ver as velocidades partindo ali do 1.0 em 1 segundo, que é a base do EV. Então ele vai aumentando para a direita conforme vai fechando o diafragma, que é o que faz sentido, né? E a gente vai ver já já. E na linha de baixo vem começando a fracionar aqui, essa coluna pula uma casa para a direita e essa casa da esquerda começa a fracionar o segundo. E assim vai indo. Na terceira linha já pula mais uma para a direita do que a segunda e vem fracionando para 1/4 de segundo. E assim por diante, e vai descendo sempre colocando esse 1 segundo nessa diagonal. Sempre uma casa abaixo e uma casa para a direita. E formando essa tabela, a gente consegue achar qualquer fotometragem possível, em qualquer lugar, de dia, de noite, em qualquer situação onde você fotometre. Se você lembrar que hoje em dia é fácil, a velocidade e o diafragma que você usou,
você vai acabar achando o diafragma nessa linha de cima e a velocidade nas colunas onde estão esses diafragmas. Então, naquela fotometragem que a gente fez de dia ali, que era 125 de velocidade, diafragma 11. Então, se eu procurar aqui, diafragma 11, achei o diafragma aqui, e vou descendo pela coluna aqui até achar a velocidade 125. Nessa tabela, achei aqui o 11,125, e se eu pegar na linha onde está o 125, todos esses números ao lado dele, para a esquerda e para a direita, e se eu pegar esses diafragmas para a esquerda e para a direita também, e combinando eles, se 11 e 125 era a fotometragem primária, 8 com 250 é um valor equivalente. Por quê? Porque abriu um ponto no diafragma, mas eu dobrei o tempo de exposição, ficou mais curto para compensar essa abertura maior do diafragma. E para a esquerda de novo aqui, no 5.6 a velocidade já aumenta para 500, porque abri mais um ponto na abertura, tenho que aumentar a velocidade para compensar isso. E no diafragma 4 também, abro para o diafragma 4, a velocidade já vai para 1000, porque abriu o diafragma, eu tenho que compensar na velocidade. E para o outro lado, a mesma coisa. Se eu estava em 11,125, eu pulo para o 16, a velocidade cai para metade porque você fechou um ponto no diafragma. E assim por diante, 22 fecha um ponto, mas em compensação a velocidade dobra o tempo de exposição. E de novo, 32 abaixa para 15 a velocidade. Todos esses valores nessa linha onde estava o 125 e os diafragmas em cima aqui, que acompanham ele nas mesmas colunas, são valores equivalentes. E você pode comprovar isso em qualquer fotometragem. Você pode pegar na sua câmera agora onde você está e fotometrar qualquer local que você vai achar essa combinação nessa tabela. E é só seguir nessas linhas onde está essa velocidade e a dos diafragmas, que os valores que estão nas mesmas colunas entre eles são valores equivalentes. Quando o valor está nessa linha de valor equivalente, nessa velocidade aqui, nessa fotometragem que a gente fez, diafragma 11, velocidade 125. Então, essa linha das velocidades aqui se chama EV0, que é onde o fotômetro está zerado. A linha de cima, você já vai ver que a velocidade cai, mas eu estou na mesma coluna que o diafragma. Então, esse já é EV mais 1, porque está exposto, super exposto, mais um ponto. E o de cima, de novo, se eu subo mais uma linha para cima, é EV mais 2, porque está super expondo em 2 pontos aquele filme que deu como certo 125 e 11. E para baixo a mesma coisa, do EV0 aqui no 125, diafragma 11, se eu desço uma linha, a velocidade aumenta para 250 e o EV desce para EV menos 1, que significa subexposto um ponto. E na próxima linha de baixo da mesma forma, EV menos 2. Bom pessoal, a aula de fotômetro termina aqui. E de novo, espero que vocês tenham entendido. E a partir de hoje vocês já têm possibilidade de vocês usarem a câmera no manual. Vocês já sabem como funciona o diafragma, a velocidade do obturador, o ISO e agora o fotômetro. Então vocês já podem pegar a câmera e começar a usar no manual mesmo. Nas próximas aulas eu vou ensinar sobre iluminação e mais outras coisas ainda, mas a próxima aula é sobre a iluminação natural. E vocês também podem responder agora como um teste, mas vão sem medo, porque eu coloquei os testes na minha página no Facebook e só uma pessoa respondeu, só a Norma que respondeu. E eu gostaria que vocês respondessem lá sem medo de errar, ou agora vocês têm a possibilidade de entender a pergunta e conseguir me responder. E eu gostaria que vocês respondessem lá. Eu vou colocar mais para frente outros testes para a gente ir treinando essa nossa capacidade de entender o fotômetro. E sei lá, de repente nós ganharmos um fotômetro dentro da nossa cabeça mesmo. E a única coisa que eu posso falar para você é para dar uma treinada mesmo. Treine usar o fotômetro, treine tentar entender ele, raciocinar,
como ele usa, como ele funciona ali para te dar as combinações. E a única coisa que você deve lembrar, as duas únicas coisas, é que o fotômetro tem que estar sempre no meio. E em locais noturnos, ver se o diafragma está totalmente aberto. E se der velocidades baixas também em locais escuros, aumenta o ISO sem dó e vai feliz que a foto fica boa. É melhor não tremer, como eu sempre falo. Então, muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui e espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se caso não tenha entendido, me pergunte, comente. E se caso tenha gostado, já sabe, né? Curta no gostei, comentem também se tenham gostado e se inscrevam no meu canal, favoritem e tudo mais. Então, muito obrigado por terem assistido essa aula até aqui e até a próxima aula.